Santos. Tá na hora do Santos. Vamos falar do Peixe aqui. Grande vitória, hein? Grande vitória do Santos. O Gustavo Soler já está aqui conosco para trazer as informações do Peixão. Fala aí, Soler, boa tarde. Tudo bom, Capriotti? Boa tarde para você, todo mundo ligado aqui no Donos da Bola. Vitória mais do que importante do Santos, porque além da classificação para as oitavas de final, o Santos também garantiu a primeira colocação do Grupo G, até porque o Delfim venceu a equipe do Defensa e Justiça. O Santos já tem 13 pontos na tabela, o Defensa e Justiça só pode chegar a 9, então o Santos se classificou na primeira colocação. Foi um jogo defensivamente muito ruim do Santos. Novamente o goleiro João Paulo foi determinante para garantir essa vitória. E aí o Santos também quebrou 2 jejuns. Um com Caio Jorge, que não marcava desde março. Foram 23 jogos sem balançar as redes. A mesma situação do Carlos Sanches. Também ficou 23 jogos sem marcar. O último gol dele tinha sido em fevereiro. Os dois foram às redes, assim como o Marinho, e garantiram essa vitória do Santos fora de casa. O Peixe já está em Goiânia, onde neste domingo enfrenta a equipe do Goiás às 6h15 da tarde no estádio da Serrinha pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Cuca agora aguarda a situação do meia Carlos Sanches, que saiu com uma entorse no joelho esquerdo. Ele será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira. O mesmo serve para o Lucas Veríssimo, que teve um edema na panturrilha esquerda. Ele também será reavaliado para saber se terá condições de iniciar a partida contra o Goiás. Quem certamente não vai jogar contra a equipe do Corinthians na próxima quarta-feira é o meia atacante Soteldo. Ele foi convocado pela seleção da Venezuela e será desfalque do Santos no jogo contra o Timão, contra o Grêmio e também contra o Atlético Goianiense. Falando agora a respeito, Capri, do Lucas Veríssimo, porque ele recebeu uma proposta oficial do Braga de Portugal, uma proposta de 4,5 milhões de euros, o mesmo valor que o Santos deve para o Hamburgo da Alemanha, ou seja, cerca de 29,7 milhões de reais. O Santos tenta uma contraproposta, só que o próprio presidente do Braga, o Antônio Salvador, em contato com a Rádio Bandeirantes, bati um papo com ele, ele falou: o máximo que vamos chegar é até 5 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais. Então uma situação complicada para o Santos, que na janela de transferências anterior recebeu uma proposta de 7,5 milhões pelo Lucas Veríssimo, não vendeu o jogador e agora recebe uma de 4,5 milhões pelo seu principal defensor, um dos seus líderes do elenco, um dos melhores jogadores do Santos, não nessa temporada, mas desde que ele se firmou como titular. Só que o Santos precisa de dinheiro para quitar as suas pendências na FIFA, Capri. Valeu, maravilha. Valeu, Soler. Muito obrigado. Ô, Soler, eu tô com uma sonora do Cuca aqui. Você sabe do que se trata? Do Cuca. Vamos lá, Capri. O Cuca também falou a respeito de toda essa situação turbulenta do Santos. Porque sim, o Santos sofreu esse afastamento do presidente José Carlos Pérez. Esse jogo contra a equipe do Olímpia foi o primeiro com a nova diretoria e o Cuca falou sobre toda essa situação e a importância dessa vitória. Uma semana muito turbulenta, sabe? Nós perdemos o presidente, o diretor, os diretores, o Matheus, o Dória. Nós temos que ficar alheio, porque nós somos o Santos. O que tem passado por jogadores é que eles entendam que eles não são do Santos. Eles não são do Santos, eles são o Santos. Tudo que acontecer para o Santos não é o estádio ou a diretoria, são eles que vão fazer. A alegria ou a tristeza da torcida são eles que vão fazer. Então a gente está muito feliz com esses meninos aí. Lógico que uma hora você vai perder para alguém, mas nós vamos sempre vender caro, né? A gente já está aí 9 partidas sem perder e ganhando corpo, né? E ainda tem essa situação complicada, né, Capri? Porque o Santos só poderia negociar jogadores até o dia 30 de setembro, de acordo com o estatuto do clube, que prevê no ano, aliás, da eleição, que será em dezembro desse ano, o Santos só poderia negociar atletas faltando 3 meses até o período eleitoral. Esse dia foi 30 de setembro, agora o presidente interino Orlando Rolo, ele precisa conversar com o Conselho Deliberativo para que o Conselho aprove uma possível negociação do Santos, algo que deve acontecer, e o Peixe já recebeu essa proposta pelo Lucas Veríssimo. Maravilha, valeu Gustavo Soler, tá aí o Soler trazendo todos os detalhes dessa grande vitória santista, mais uma excelente exibição do João Paulo, goleiraço esse João Paulo, hein? E o Santos vai
né, de maneira improvável, avançando aí bem no Brasileiro, bem na Libertadores, com toda essa bagunça, com toda essa confusão aí, o Santos vai avançando muito bem. Legal, é bom ver que o Cuca vai fazendo um bom trabalho aí à frente do time santista.